Você está entrando no universo dos sindicatos do ramo financeiro do Nordeste. É o podcast FETRAF Nordeste, um espaço feito para quem vive, sente e constrói um movimento sindical, junto com especialistas, assessores e pesquisadores que ajudam a qualificar nossas campanhas, negociações e estratégias. O nosso propósito é fortalecer os sindicatos e defender os interesses coletivos e soberanos da classe trabalhadora. Podcast FETRAF Nordeste. Reflexão, formação e luta, do nosso jeito, com a nossa voz. Vem com a gente! Você está começando a assistir ao podcast FETRAF Nordeste. Eu sou o jornalista Márcio Rodrigues e estamos começando essa nova experiência agora em 2026. Hoje vamos receber a nossa querida Carmen Araújo. Ela está falando diretamente da sede do Banco do Nordeste. Bem-vinda, Carmen Araújo. Boa tarde a todos e boa tarde a todas que estão nos assistindo, né? Aqui diretamente do Centro Administrativo do Banco do Nordeste. Nós estamos aqui presentes desde a semana passada, dialogando já com os trabalhadores desse banco sobre a campanha salarial. Esse ano é um ano, eu nem chamo atípico, mas é um ano que é muito, muito apertado, né? Porque nós temos campanha salarial, eleitoral e temos o futebol, né? Temos a Copa do Mundo, né? Que vai tomar aí uns 40 dias, né? E eu estou conversando aqui com os colegas do banco, falando da antecipação das nossas agendas, né? Explicando tudo que a gente já dialoga, né? A questão da ultratividade, eles ficam bastante preocupados, né? E um agora me perguntou ali, Carmen, não dá para assinar um aditivo até agora, assinar o próximo acordo? Eu digo, quando tinha outra atividade até que dava. Mas agora, com a reforma que aconteceu em 2017, então é um prazer sempre estar aqui, né, conversando com os colegas, os bancários, as bancárias, outras categorias que estejam nos assistindo. Estamos aqui para discutir o que for necessário de campanha salarial ou de outras programações que estejam aí em curso, né? E eu obrigada aí mais uma vez pelo convite. Agradecemos muito a presença da Carmen, ela que vem do quente, né? Ou seja, ela já está na base, já está fazendo a campanha, e é justamente esse o tema, né, desse episódio especial do nosso podcast FETRAF Nordeste, iniciando o ano de 2026. Aqui no estúdio temos a presença do Carlos Eduardo Bezerra Marques, que é o presidente da FETRAF e nosso comentarista-chefe. Bem-vindo, Carlos Eduardo, ao ano de 2026, está com uma cor maravilhosa, o menino está vindo das férias diretamente para bater um papo. Vem aí, Carlos. Saudações você, Márcio, a Carmen. Esse programa é importante para organizar com os dirigentes sindicais, a programação da FETRAF para apoiar os sindicatos filiados, os seus dirigentes que vão fazer exatamente esse mesmo ato de atenção que a Carmen está tendo, de estar no local de trabalho, conversando com os trabalhadores e trabalhadoras do ramo financeiro, os bancários e bancárias. E a pauta do Banco Nordeste, sem dúvida, é uma das pautas mais importantes que a gente vem a tratar, porque é um banco nacional com atuação de desenvolvimento para a nossa região Nordeste, na base da federação, é uma das principais bases dos sindicatos filiados nossos no Nordeste, e nós temos um trabalho constante de nacionalizar a luta do Banco Nordeste para todo o país. Então vamos fazer um bom debate aqui para ajudar os dirigentes sindicais a qualificar suas intervenções para dar conta dos desafios desse ano. E para completar a nossa bancada especial para esse episódio de abertura, a gente vai chamar aqui o Robson Araújo, que é o coordenador da Comissão Nacional de Negociação do Banco do Nordeste do Brasil. Obrigado, Robson, por você estar aqui conosco, nos ajudar a discutir nesse episódio os riscos, as oportunidades de avanço, as prioridades dos trabalhadores e desafios na defesa do BNB como um banco público de desenvolvimento. Obrigado por estar aqui, querido. Obrigado, boa tarde a todos e todas que estão nos ouvindo, né?
e é sempre um prazer discutir aqui com todos vocês, não é? Como melhorar a nossa campanha salarial, nossa campanha nacional dos bancários, que esse ano é um ano extremamente desafiador, porque nós não nos preocupamos apenas com a campanha, né? Temos as eleições de 2026, mas claro que o foco aqui do programa vai ser na campanha, um ano em que vai ter uma inovação da nossa Federação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro do Nordeste, né, que vai realizar encontros regionais, né, dos funcionários de cada banco, e certamente vai abrilhantar ainda mais a atuação da nossa FETRAF Nordeste junto ao movimento sindical nacional dos bancários. Gostaria de agradecer, então, ao nosso apoio e à nossa condução aqui nos bastidores do Orenilton Vidal, que está conduzindo imagens e captação de som. Agradecer também à Federação do Nordeste, né? Federação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro do Nordeste. E vamos já dar o pontapé inicial, e para a gente poder começar, eu gostaria de colocar aqui para a Carmen e para o Robson, como a gente pode analisar o papel do BNB para o Nordeste e a sua importância pública. Podemos começar, então, por você, Carmen? Pode sim, tem problema. Bom, é importante esse nosso encontro aqui, esse nosso bate-papo do podcast, né? E no ponto de vista de importância do Banco do Nordeste para a região Nordeste, e logicamente o banco atua no norte de Minas e do Espírito Santo, o banco faz aquele trabalho que os outros bancos não fazem, né? Que é aquele financiamento do pequeno, do médio e também do grande empresário. O banco também atua nessa área, como atua no Agroamigo, como atua no Crédito Amigo, como atua no Pronaf, né? Então, o banco é desafiado pela sociedade no sentido de melhorar cada vez mais a vida de cada trabalhador e de cada trabalhadora, né? Então, a importância do Banco do Nordeste, dentro desse contexto nacional, e também com as políticas públicas do governo, ele vem se destacando a cada ano que vai passando, a cada ano nós vamos melhorando cada vez mais. E a gente, esse ano, eu estava agora com o diretor Vandi, almoçando, e coincidentemente a gente foi conversar sobre isso, ele falando da importância de nós sindicalistas para o crescimento do banco, porque ele diz assim, o sindicalista não se preocupa só com os direitos não, né, Carminha? Não, a gente se preocupa também com o fortalecimento do banco, porque se o banco estiver bem e se o banco estiver forte, os trabalhadores também, eles têm a sua parte garantida, né? Que é o chamado a PLR, né? Que agora estavam me perguntando ali, quando é que o banco vai pagar, Carminha? Eu digo, já, breve, aguarde que você vai ser beneficiado. Então, assim, quando eu estou conversando, que a gente está fazendo esse trabalho, né, Carlos Eduardo e Robson, com o banco, falando do nosso, aliás, da nossa campanha, mas dentro da nossa campanha a gente coloca os principais pontos que a gente está atuando e que estamos preocupados. Tem pontos dentro do banco que nós estamos preocupados. E eu falo isso para os funcionários, para os colegas, que hoje eu já falei aqui em 6 ambientes, estou quase sem voz. Vou para o 7º agora e devo terminar aqui no 7º, que é aqui onde eu estou, que é no marketing de comunicação. E ainda tem o DO vizinho, né? Que é o ambiente que o Romildo aqui foi presidente e superintendente. Então, é um desafio, assim como coloca o Robson, como a gente coloca, porque é um ano curto quase, né? Ora, nós temos os congressos, os calendários todos antecipados, com todos os encontros, né? Encontros regionais, encontros de bancos, conferência regional, conferência nacional e congressos dos bancos, onde tiramos a nossa pauta específica, né? Então, é um ano desafiador, mas é um ano que a gente pretende melhorar cada vez mais o Banco do Nordeste como um banco de desenvolvimento regional. Nós queremos esse banco cada vez mais forte, cada vez melhor, para que a gente possa também, e eu já conversei isso com o Robson,
aumentar o número de trabalhadores, porque o banco está chamando hoje 68 bancários. Ainda vai ficar um pouco no cadastro de reserva, e já já o banco zera o cadastro de reserva e não tem previsão de concurso. E o banco nunca ficou com o cadastro de reserva zero. A nossa preocupação é aumentar mais ainda o número de trabalhadores. Queremos que o banco abra agência em outras regiões, para que a gente possa atuar cada vez melhor, o nosso leque de ofertas seja cada vez melhor, para que esse banco continue cada vez mais forte, que é isso que nós defendemos, e defendemos, além disso, o direito de todos os trabalhadores aqui desse banco, e falando de um modo geral da nossa categoria bancária. Cadu, eu queria ouvir um comentário seu e, assim, analisando o que a Carmen nos traz aqui, a gente pode dizer que o Banco do Nordeste está indo no caminho contrário da maioria dos bancos do Brasil, né? Enquanto eles estão chamando, né, trabalhadores para ocupar postos de trabalho que estão sendo, que as pessoas estão saindo ou para ir para novos desafios ou então para se aposentar, a gente está quase zerando, como a Carmen acabou de colocar aqui, o número de trabalhadores que estaria no cadastro de reserva e a necessidade de se promover novos concursos, mas isso não está no horizonte. E mesmo assim, abrir novas agências, mesmo com o volume de trabalhadores que temos hoje. É um contraponto, né, o que a gente assiste o BNB fazer em relação às demais instituições bancárias do país, sejam elas públicas ou privadas, não é? Se nós olharmos para o setor financeiro, né, nós temos no Brasil em torno de 170 instituições financeiras. E destas, se você juntar Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Santander e Itaú, 90% de todo o volume do sistema financeiro fica dentro desses bancos. São 6. Né? Desses 5. E convivendo com o que o setor financeiro chama de assimetria concorrencial com instituições não bancárias que fazem atuação de banco, como Nubank, PagSeguro, que não pagam impostos como os de bancos, que não têm a mesma fiscalização dos bancos, que não seguem as mesmas regras dos bancos, mas ofertam para os clientes e dão a impressão de que o jeito que o banco faz está errado. O que é que os bancos estão fazendo? Estão reduzindo agências bancárias, demitindo trabalhadores, precarizando o atendimento à população. O Banco do Nordeste tem um valor, uma virtude e uma mensagem de que gera desenvolvimento quando amplia a rede de atenção de agências. É um banco de desenvolvimento, enquanto os outros bancos múltiplos centralizam na prateleira financeira para rentabilizar o seu lucro. O Banco do Nordeste centraliza a redução de desigualdades, dando viabilidade a um orçamento público com atuação sustentável. O Banco do Nordeste é um banco de economia mista também, com acionistas, né? O governo é o maior acionista, mas cumprindo bem esse papel. E para fazer isso, para ter as agências bancárias, precisa ter trabalhadores. Então, tem concursos específicos para áreas de profissionais específicos e para o atendimento da sua política. Isso é bom, mas também é um desafio, Márcio, porque se você observar a luta dos dirigentes sindicais, a campanha nacional dos bancários, a nossa força é a nossa unidade. Então, se a Assembleia fosse hoje, e aí eu já comento aqui conversando com o Robson e com a Carmen, se a Assembleia fosse hoje, a gente teria uma Assembleia que discutiria a situação de remuneração, de condições sociais, econômicas e de emprego de todo o sistema financeiro nas assembleias, onde, positivamente no Banco do Nordeste, a gente tem uma expectativa de avançar no emprego e no locais de trabalho. E temos uma mesa que funciona muito bem. E temos outras mesas que nós temos muitas dificuldades. Então, o que é o cenário para o dirigente sindical estar preparado para enfrentar, para ter uma campanha salarial vitoriosa nesse ano de 2026? Essa é a principal questão que o programa da FETRAF busca trazer. Tá com os dirigentes sindicais preparados, antenados com a opinião dos bancários e dando vazão ao seu mandato para poder orientar as assembleias para termos, de fato, a efetivação desses direitos. Vou pegar uma carona aqui nessa fala do Cadu
e vou já passar a bola para o Robson. Robson, como foi construída a minuta de 2026? A gente vai falar sobre saúde mental, vai falar sobre metas, inteligência artificial, carreira, assédio e reestruturações? A gente vai colocar isso, por exemplo, na pauta de negociação, você que é um dos membros, né? Da comissão de negociação aí no Banco do Nordeste, eu queria que você nos trouxesse para nos ajudar a entender melhor como foi essa construção, porque a gente está entrando no ano de negociação, mas ao mesmo tempo a gente já tem muito trabalho sendo feito nos bastidores e quem está tocando essa bola é você, é a Carmen, né? São outros dirigentes que estão trabalhando aí essas questões. Bom, a nossa minuta, a nossa pauta de reivindicações, ela é um documento histórico, né? Ela é um acúmulo de anos e anos de debates, de congressos dos funcionários do Banco do Nordeste. Então, a pauta que temos hoje, pronta, é uma pauta que foi construída, ela começa como pelos encontros estaduais dos bancários, onde os funcionários do Banco do Nordeste acrescentam a cada encontro desses suas novas pautas, suas novas necessidades, o que é que tem que ser mantido, o que é que tem que ser modificado, o que é que tem que ser acrescentado nessa pauta de reivindicações. Depois é encaminhada para os congressos, né, onde são consolidadas, discutidas e aprovadas. E esse ano teremos ainda essa novidade que eu já comentei na fala inicial, que é o encontro regional dos funcionários do Banco do Nordeste, que vai ser um encontro com funcionários de toda a base da FETRAF Nordeste, a atuação da FETRAF Nordeste, né? Então, a gente vai ter os encontros estaduais, teremos o encontro regional, né, na base da FETRAF, e depois tudo isso vai ser encaminhado para o Congresso Nacional dos Funcionários do Banco do Nordeste. Lá é que a pauta é, de fato, finalizada, consolidada e aprovada de forma bastante democrática pelos funcionários do banco. E é a partir daí que a gente começa, de fato, as nossas novas negociações, não é? Digo assim, novas por quê? Porque mesmo fora do período de campanha salarial, a pauta que foi aprovada no Congresso de 2024, nós estamos ainda discutindo ela com o banco na nossa mesa permanente, e a cada reunião a gente busca novos avanços naquela pauta que já foi aprovada em 2024, claro, até termos a nova pauta aprovada agora em 2026. É assim que funciona a construção da nossa pauta. Eu queria ouvir, então, a Carmen também para falar sobre os pontos sensíveis, né? E as cláusulas que exigem atenção especial. Como ela está no cotidiano, no dia a dia, né? Trabalhando lá junto à base, eu acho que ela tem muita coisa para nos ajudar a compreender qual é a estratégia melhor, né, Carmen, para a gente poder abordar essa questão, né, junto aos demais dirigentes também de outras bases, né, que não seja aqui o Ceará ou o Robson que está nos falando lá da Paraíba, né? Isso. Bom, nós, inclusive, eu acho que o Robson deixou de colocar aí uma coisa importante que a gente tem, que é a revisão da nossa minuta. Nós vamos fazer, né, Robson? Nós vamos refazer, não é refazer a minuta, é fazer uma revisão dessa minuta. Agora, os pontos importantes, inclusive, que eu tenho tratado aqui com os funcionários, porque nós estamos passando por um momento meio que complicado aqui no banco, né? Que um deles é a implantação do novo plano de carreira e remuneração. Plano de carreira e remuneração esse que nós discutimos no ano passado, né? Eu fiz parte com o Robson da comissão, juntamente com os colegas aqui do banco. Esse plano já foi ao Ministério da Fazenda, já retornou ao banco com alguns ajustes que o Ministério pediu para fazer. O banco está fazendo os ajustes que o Ministério já coloca, entre eles uma nova simulação, porque a gente não pode aqui explicitar, né, Robson, por conta de uma assinatura que a gente fez de confidencialidade, né? Confidencialidade. Então, esse ponto para a gente ele é muito importante, que é a revisão do plano de carreira e remuneração. E ponto importante, tem vários ali dentro. É tanto que na revisão que a gente vai fazer da minuta,
ela vai ficar bem interessante, que a gente vai separar os grupos que a gente vai trabalhar. Por exemplo, nós vamos separar tudo de saúde, tudo de previdência, tudo de cláusulas sindicais, artigos, né? E ela vai ficar bem condensada e vai ficar bem mais fácil da gente começar a trabalhar. Mudar texto, como já foi aqui proposto por alguns companheiros. E, como o Robson bem fala, né, a gente já tem conquistas que estão lá na minuta, que a gente já tem até discutido com o banco na mesa permanente de negociação. E essa mesa de negociação que o Robson fala, é interessante comunicar aos colegas que no próximo dia 4 de fevereiro, nós teremos a primeira reunião de negociação permanente de 2026. E quando a gente entregar a minuta específica, que vai sair dos nossos congressos, nós vamos fazer uma agenda, né, Robson, com o banco, já a partir dali, para a gente tratar das especificidades da nossa minuta, né? E eu estava falando agora com a diretora Ana Tereza, e ela passou ali por mim e disse assim, você está dizendo alguma coisa do PCF para os funcionários? Aí eu digo, minha filha, claro que estou. Claro que eu estou dizendo que é uma das pautas importantes que a gente tem que tratar. Outra questão, pessoal, que nós estamos preocupados aqui no banco, é a questão do microcrédito, né, e do agroamigo. Né? Vai haver uma. Já estão aqui preparados para os futuros administradores desses recursos, né? E nós estamos preocupados, não só sou eu e o Robson que estamos preocupados, né, Robson? Nós, de um modo geral, o banco, de um modo geral, está preocupado, né? Tem aí uma licitação. Nós sabemos como é que a licitação ela é feita, como tinha um grupo, já houve um grupo, um primeiro grupo aqui da licitação do microcrédito, já tem um outro grupo, viu, Robson, que eu conversei hoje pela manhã com um dos membros, né? Então, essa licitação, ela vem aí, e aí a gente não sabe quem será o ganhador. Mas nós sabemos que tem interesses lá de cima, ali passando pelo Senado, né? Não sabemos por que estão tão interessados no crédito amigo do banco. E é uma fatia importante para a gente do nosso lucro, tanto do crédito amigo como do agroamigo. Hoje o agroamigo responde até mais do que o crédito amigo. Portanto, a gente está discutindo isso, eu estou discutindo isso com os bancários aqui dentro, dizendo para eles que os sindicatos não estão parados, estão acompanhando todos os processos. Aí eu tenho conversado hoje mais uma vez, conversei com o Vandir falando sobre isso, e aí ele fica me assim, tipo, me acalmando, sabe? Não, Carmen, você está muito preocupada. Aí fui falar com o Vanja, que é o atual presidente. Aí o Vanja, não, Carmen, a gente está tratando, eu não sei como é que eles estão tratando. Eu sei que eu tenho discutido isso com os bancários e dizendo para eles que os 105 artigos que lá estão na nossa minuta, eles são de extrema importância, cada um deles, né? Que nós tratamos com o banco mensalmente, que é para ser mensalmente, mas ano passado aí teve dezembro de Natal e a gente ficou meio prejudicado, né, na nossa agenda. Mas eu acredito que esse ano a gente vai, já que o ano é curto por conta desses eventos, né, de Copa do Mundo, de campanha salarial e de campanha eleitoral, aí eu acho que a gente vai, logicamente, aperfeiçoar cada vez mais a nossa minuta de reivindicação. E eu peço sempre, quando eu chego nos ambientes, eu digo a eles, nos ajudem. Eu tenho aqui, eu passo sempre para o Robson, né, Robson? Quando eu tenho alguma coisa que eles reivindicam, eu já passo para o Robson, né? Aí eu vou passando para ele, para quando a gente começar o nosso congresso, a gente já ter muito mais coisas para discutir, que é importante para todos nós bancários aqui do BNB, a nossa minuta. E nós, Banco do Nordeste, nós temos, e o caso Eduardo sabe disso, a possibilidade e a felicidade de ter um banco que conversa conosco, que abre o diálogo conosco, que isso é muito importante. Porque não é só no dia da negociação que eu falo com o banco, porque aqui todo dia tem problemas, né?
Então, todo dia tem um problema, porque eu também faço parte da comissão do teletrabalho, né? Do teletrabalho híbrido. E aí, todo dia tem um problema. Aí, eu estou aqui, às vezes, né? Eu passo 4 dias por aqui, 3. E aí, estou aqui para assinar uma ata, para resolver uma coisa. Hoje, eu fiz 2 ambientes que eu já trouxe 2 problemas para me resolver ali no teletrabalho híbrido, né? Então, assim, esse trabalho que os dirigentes sindicais fazem, visitando suas unidades, é muito importante, porque eles escutam também a base. Porque eu abro um momento para ouvi-los. Eu quero ouvir vocês, eu quero ver o que é que vocês têm para me dizer, o que é que vocês acham que a gente. Aí eu até brinco com eles. Eu já sei que vocês leram a minuta de 105 artigos, sabem decorados, mas deve ter alguma coisa a mais que vocês queiram reivindicar que não está lá. Então, assim, é uma troca de ideias toda hora aqui, e aqui é muita gente, né? Aqui tem mais de 1.700 funcionários, e cada ambiente que eu vou, gente, é um mundo de pessoas que vocês não têm noção. Mas aí a gente vai tocando, né? Muito obrigado, Carmen. É bom a gente ouvir quando a Carmen conta, né, a respeito do seu cotidiano, dos seus desafios diários, porque realmente é muita fonte para poder ajudar a construir uma pauta de reivindicações que seja cada vez mais fiel aos desafios e direcionando, inclusive, Cadu, as estratégias, né, tanto da Comissão Nacional dos Funcionários do BNB, quanto a estratégia da FETRAF, quanto dos sindicatos, para desembocar lá na negociação que vai se dar junto à FEBRABAN. E às vezes você pode usar determinadas ideias, né, que surgem na base de determinado banco para levar para uma negociação nacional. É mais ou menos isso, Cadu? Ou eu estou falando alguma besteira aqui? Nós temos os nossos sindicatos, organizam a pauta, e ela principalmente depois da reforma trabalhista, como a Carmen falou, na questão da ultratividade, né, que com o fim dessa ultratividade, que era um entendimento, uma súmula jurídica no trabalhista, que garantia que um novo direito coletivo seria estabelecido numa negociação coletiva, não suprimiria um direito já adquirido. Com a reforma trabalhista, isso caiu por terra, ou seja, uma negociação coletiva frustrada, ela pode levar à perda de direitos por não ter um contrato assinado com aqueles direitos, né? Então, isso é um risco muito grande, isso levou a uma antecipação de tempo de campanha, e então nós começamos a organizar a campanha. Nosso acordo tem sido de 2 anos, a minuta é para uma negociação de 1 ano, mas nós temos organizado com antecedência. Então, este calendário, nós começamos a definir em novembro de 2025. Nós já definimos a Conferência Regional da Federação, que vai ser em abril, encontro regional da FETRAF, do Banco do Nordeste, da Caixa, do Itaú, do Bradesco, do Santander, né, do BNB, em abril, antes da conferência. Essas reuniões prévias a esse evento de abril já são assembleias sindicais, portanto, o que é importante é a campanha nacional dos bancários, a campanha salarial, ela já começa... Já está na rua, né? Ela já começa, esses bastidores são pouco vistos, mas já começa nas primeiras assembleias já no mês de março, né? Então, a consulta nacional dos bancários, que é feita para perguntar aquilo que é comum de salários, condições econômicas e sociais, já é assim, a campanha na rua para a sociedade toda vez, não somente o bancário. E o Congresso Nacional do Banco Brasil, do Banco Nordeste, ali em maio, junho, Conferência Nacional em junho, o início das negociações coletivas já ainda em junho, e durante 2 meses a gente tem feito aí entre 15 e 20 rodadas de negociação para uma contraproposta patronal até a data base, limite de vigência da contratação, que é 31 de agosto, né? Porque a partir de 1º de setembro os direitos deixam de existir, deixam de ter validade, vigência, e aí a nossa contratação ela perde essa vigência, e aí toda a regra passa a ser apenas, não somente, mas apenas, no caso dos bancários, a comum a todos os trabalhadores brasileiros, no caso da CLT. E há uma diferença muito grande de direitos suplementares, direitos não previstos na Constituição, direitos não previstos na CLT que os bancários têm,
e que, sem dúvida, são muito importantes serem mantidos. Daí essa fala do Robson com relação ao calendário, tem 2 reuniões prévias, organização, programação, convidados, temário. Então esse é o trabalho que a gente procura fazer para que no final a gente tenha um objetivo que é garantir os direitos, né, dos trabalhadores. E a pauta política, né? A Copa do Mundo é um evento que mexe com o calendário da sociedade, mexe com a logística da sociedade, mas também as eleições gerais, né? Até porque quem for definido nas eleições gerais como presidente da República passa a ser o sócio controlador das empresas públicas, Banco do Brasil, Caixa, BNB, né? Então é uma luta muito grande que a gente tem que ter muito afinco para vencer mais essa disputa. Deixa eu colocar aqui o Robson de novo no meio-campo, Robson. Oportunidades reais de conquista nas mesas? Sim, sempre temos oportunidades reais, não é? Principalmente essa que já está em andamento, que a Carmen já citou, que é nossa proposta de revisão do nosso plano de cargos e remuneração. Então, é um tema que já está sendo discutido há um bom tempo, há quase 2 anos, né? Construímos uma proposta numa comissão paritária com o banco, eram 2 representantes do movimento sindical, que no caso fomos eu e a Carmen, e 2 representantes do banco também, então construímos uma proposta juntos, né? E até agora, que durante a tramitação, né, quando tem uma sugestão lá do Ministério da Fazenda, por exemplo, para fazer um determinado ajuste e tal, então a gente se reúne novamente, vamos ver os impactos dessa proposta de ajuste, torna-se, para ver se a proposta ainda é interessante ou não, para ver os impactos na folha de pagamento, por isso que precisam fazer simulações para ver se atende aos requisitos, às exigências legais, né, digamos assim, os limites de um plano de cargos e remuneração. Então, essa é uma discussão que a gente está fazendo junto com o banco, paritariamente, né, e que está num estágio bastante avançado, né. Então, acredito que a gente vai finalizar isso e estamos aqui trabalhando muito para que a gente tenha essa proposta finalizada e implementada agora em 2026. Essa vai ser uma grande conquista dos funcionários do Banco do Nordeste. Mas não só isso, né? Tem vários outros temas que a gente está sempre discutindo, como falei, que a gente tem uma mesa permanente de negociação. Nessa mesa permanente, a gente consegue bons avanços em vários aspectos, né? A gente, por exemplo, no Banco do Nordeste, temos um grupo de trabalho que está discutindo metodologia de avaliação de desempenho individual, de um determinado grupamento de funcionários do banco, né, que está sobrecarregado, de fato, né? Então, o banco tem crescido muito ultimamente, aumentando muito suas aplicações e, consequentemente, aumentando sua importância para a nossa região, mas, ao mesmo tempo, o número de funcionários não aumenta de forma proporcional. Então, isso acaba sobrecarregando os funcionários, né? E, justamente, os que já estão sobrecarregados nesse momento, a gente está discutindo como melhorar a avaliação do desempenho deles para tornar a coisa mais justa e ter um ambiente de trabalho mais saudável, né? Vem aí também a importância da cobrança que a gente vai ter, muito forte, para aumentar o número de funcionários, porque as aplicações do banco e os lucros vêm aumentando muito nos últimos anos, mantendo o mesmo número de funcionários, né? Então, só de contratar aí o cadastro de reserva do concurso vigente ainda, não vai ser suficiente, por exemplo, para repor todos os funcionários que saíram do banco agora no último PDV, em 2025. Né? E o banco assumiu em mesa esse compromisso de repor 100% dos funcionários que saíssem no PDV. Sentimos, obviamente, a necessidade de um concurso para repor esses funcionários que saíram 100%, conforme compromisso do próprio banco, e a necessidade também de aumentar esse número, não só de repor, já que realmente o pessoal está ficando sobrecarregado. Então, é uma campanha muito importante, num momento muito importante do nosso país, e a gente está aqui com boas expectativas para que tenhamos avanços importantes para os funcionários do Banco do Nordeste. Eu gostaria de dizer para vocês que, apesar do papo estar maravilhoso, infelizmente a gente está encerrando o tempo, né, para a gente poder cumprir, né, a nossa determinação de ser um programa rápido, né, para que todo mundo possa consumi-lo. Eu queria abrir aqui só para uma despedida de vocês, começando, obviamente, pela Carmen.
vocês estão percebendo que o Márcio só começa por mim. Tá meio estranho, né? Por que ele não começa pelo Carlos Eduardo, pelo Robson? É a Carmen que ele tem Eu que acho até que ele começar pode, mas mesmo. eu Hã? acho que eu acho até que ele pode, mas assim, você cativa dessa forma também, Carmen. É porque você, Carmen, é a garantia da audiência sempre altiva. É uma audiência que vai aumentando. Toda vez que você fala, todo mundo está prestando atenção. Mas vamos lá, Mas, já que você está pedindo, você vai ser a última agora. Vamos começar então pelo nosso querido Robson. Robson, um minutinho aí só para despedida. ai, Robson. Realmente é sempre bom bater um papo aqui agradável com os colegas que estão aqui na live e que os espectadores também, quem está assistindo, e que esse ano a gente tenha muita energia e muita vontade de trabalhar, de correr atrás, mais do que o normal, porque não só temos a campanha salarial, como temos uma eleição extremamente importante, na qual a gente tem que garantir a reeleição do presidente Lula, e temos que trabalhar muito para melhorar nossa correlação de forças no Congresso Nacional. Então, temos que fazer um trabalho muito forte nessa questão também da eleição agora em 2026, que a gente já, a cada eleição que acontece, que o Congresso fica cada vez pior, a gente percebe claramente os impactos disso na vida e no trabalho de cada um de nós. Então, força, estamos juntos e Lula tetracampeão em 2026. Cadu? Eu gostei dessa história da Copa do Mundo, né? Mas quem vai ser tetracampeão é o Lula. Eu acho que, em termos de expectativas para a classe trabalhadora brasileira e, obviamente, os trabalhadores do ramo financeiro e a categoria bancária, nesse sentido, a vitória do presidente Lula em sua reeleição significa que a ameaça de privatização dos bancos públicos ela fica bastante prejudicada, sabendo que essa é uma pauta histórica do mercado, do grande capital, de querer absorver, né, todos os recursos públicos que tem nos bancos públicos para o interesse de lucratividade dos privados sem devolutivas sociais. Então, é muita luta. E nesse interim, obviamente, ao manter os bancos públicos, a nossa capacidade de diálogo também se fortalece, porque nós temos uma categoria que tem trabalhadores de serviço público e de serviço privado, mas todos seletistas, né? E um seletista, né, um trabalhador com CLT, com convenção coletiva e acordos coletivos por banco, com direitos suplementares importantes que ajudam a melhorar no diálogo social o pacote de direitos de dignidade da classe trabalhadora, apontando para novos rumos. Então, com certeza, esse é o nosso desafio, o nosso empenho, para que essa seja a grande força de vitória desse ano, vencer na luta política, vencer na luta sindical das negociações coletivas. E vencer também no campo, né? Eu acho que vencer a Copa do Mundo é muito bom. Eu acho que a gente vai ter que discutir também essa parte mais do futebol, né? Tem toda uma geopolítica hoje envolvida por conta da Copa do Mundo ser dos Estados Unidos, ali na periferia, né, nas fronteiras americanas, mas vai ser muito, muito importante, também vai mexer com a vida do trabalhador. Carmen, agora a sua despedida para a gente terminar em alta, né? Porque você realmente chama a atenção de quem está acompanhando o nosso podcast da FETRAF. Obrigada, Márcio. Logicamente, eu quero cumprimentar aí meus companheiros que me antecederam e dizer que eu tenho conversado muito aqui no banco, como eu já fiz assim, quase o passaré todo, né? E aqui envolve um número de pessoas muito maior do que, logicamente, em outros estados, porque aqui é a direção geral. Eu tenho chamado a atenção aqui, Carlos Eduardo, para as pessoas se sindicalizarem. O que é que eu estou dizendo com isso? Porque a gente está entregando um brinde, quando a gente está conversando, aí eu digo, o brinde é só para quem é sindicalizado. Mas, ao mesmo tempo, eu digo o seguinte, olha, vocês não têm a noção da importância de vocês serem sindicalizados. Porque são vocês que patrocinam a nossa luta. Vocês que eu me incluo também, né, como sócia. E eu tenho feito uma campanha aqui dentro, que não é ainda uma campanha que a gente vai fazer, tenho fé em Deus, Carlos Eduardo,
de sindicalização, e eu tenho conseguido, graças a Deus, ouvir das pessoas isso, porque eu digo, olha, você tem que valorizar a feliz daquela categoria que tem um sindicato como nós temos dos bancários, né? Sindicato forte para defender os nossos direitos, mas para defender o nosso banco também. Então é necessário que você também esteja na luta junto conosco. Não deixe a gente sozinho, se sindicalize. É muito pouco que você tem a contribuir no valor de pecúnia, mas o valor da nossa discussão, da relação que você tem entre o sindicato e o banco, ela é importantíssima. Acabei de ouvir do diretor. Como é que pode um sindicato não existir? Aí como é que esses trabalhadores são representados? Por quem? Então, assim, na minha fala, eu brinco muito com eles, né? E aí eu digo, se sindicalize, porque se você não for sindicalizado, a sua vizinha que paga o sindicato vai fazer a luta por você. E não é justo que ela pague, eu não falo assim, né, logicamente, mas não é justo que você tenha os mesmos direitos que ela tem, você não contribuindo com o seu sindicato. Eu estou falando isso, gente, não é só dos bancários, não. Porque a gente viu aí o número de agências bancárias que fecharam, né? E isso é muito ruim, porque isso vai fragilizando cada vez mais essa categoria de bancários que estão em bancos privados e que o sindicato defende também, claro e evidente, né? Nós não queríamos que acontecesse o fechamento dessas agências. É ruim, é tristeza para a gente, né? Como eles ficam? Como é que um trabalhador, meu Deus do céu, como é que um Bradesco fecha N agências no país e aí o número de empregos, lógico que cai. Aquela família não tem mais aquela participação financeira do pai ou da mãe que trabalhe, né, na instituição financeira. E me despedi aqui dizendo que eu vou continuar fazendo a campanha, que você disse, a campanha já começou, para mim já começou mesmo, não é só em março não, viu, o Carlos Eduardo? A campanha do BNB aqui já começou. É campanha salarial aqui direto, falando direto. Conversando, vai ter campanha, qual é o aumento, não sei. Como é que vocês vão fazer? Quantos anos são de campanha? O acordo é de 1 ano, é de 2 anos, é de quantos anos, Carmen? Não, é uma correlação de forças que a gente tem e é necessário que vocês nos apoiem em todos os momentos, inclusive contribuindo para que a gente possa melhorar cada vez mais nossa minuta específica. Eu quero ouvir de vocês o que é que a gente ainda não tem na minuta que a gente possa acrescentar. E aí eu convido vocês para os nossos encontros, convido vocês para os nossos congressos, que é importante a gente discutir juntamente com os outros colegas. E aí me despedi dizendo que eu agradeço o convite mais uma vez e estou à disposição, Márcio e Carlos Eduardo e o Robson, quando vocês quiserem da minha colaboração. Se eu não fui, se eu fui prolixa, perdoe, mas se eu não fui perfeito só Deus. E aí um abraço enorme a todos aqueles que estão nos assistindo, a nossas colegas, nossos colegas, e que esse ano seja um ano de muitas vitórias e que a gente tenha um feliz 2026 com muita saúde, que é o mais importante da nossa vida, é a saúde. O dinheiro mas sem saúde não adianta. Não tem dinheiro que compre saúde. Então, para todos que estão aqui nos assistindo, um feliz 2026. Muito obrigado, Carmen Araújo. Muito obrigado, Robson Araújo. Muito obrigado, Cadu, nosso comentarista aqui. E a gente vai encerrando esse nosso episódio de estreia da temporada 2026 da FETRAF Podcast. E a gente volta numa próxima oportunidade, daqui a 15 dias, com vocês que estão aí nos assistindo. Um abraço e até lá. Você ouviu o podcast FETRAF Nordeste, espaço de reflexão, formação e luta dos sindicatos do ramo financeiro do Nordeste. Aqui, os dirigentes das entidades filiadas, lideranças das confederações e centrais, especialistas e pesquisadores compartilham ideias, experiências e estratégias em defesa da classe trabalhadora.
O podcast FETRAF Nordeste vai ao ar a cada 15 dias, no nosso canal do YouTube e no Spotify. FETRAF Nordeste, fortalecer os sindicatos, defender os direitos, construir o futuro da classe trabalhadora. Até o próximo episódio.